pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Vem de Química, bebê! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bases de arrênios. Nas últimas aulas a gente se aprofundou bastante no conceito do ácido de arrênios, tá certo? Arrênios também propõe uma teoria para o que é uma base. Então nessa aula inicial a gente vai começar a falar sobre as bases de arrênios, certo? Sobre o conceito que ele propõe para esse tipo de substância, bem como as reações de dissociação que essas bases sofrem. Bora lá? Vamos começar então aqui falando um pouquinho sobre o conceito de arrênios para uma base, beleza? Lembrando, a gente já viu isso em ácidos, que arrênios ele utiliza o comportamento que as substâncias têm na presença de água para definir se aquela substância é um ácido ou uma base, por exemplo. Então a gente vai ter que analisar agora qual é o comportamento das bases quando na presença de água. Então vou pegar aqui uma base para a gente começar. Vamos pegar o hidróxido de sódio, uma das mais comuns, né, mais simples que a gente tem aí. Então vamos analisar o que acontece com o NaOH quando colocado em contato com a água. Lembrando que o NaOH é uma base, portanto é um composto iônico. É importante a gente salientar a diferença entre composto iônico e de molecular, certo? Os ácidos que a gente viu anteriormente eram compostos moleculares formados por ligação covalente. Já as bases são compostos iônicos. Então o que acontece quando eu coloco o NaOH em contato com a água? Certo? Vamos anotar aqui o que eu acabei de falar. O NaOH, então, é um composto iônico. Beleza? Se o NaOH é um composto iônico, concordam comigo que ele já é formado por íons? É diferente dos ácidos, que são compostos moleculares e não eram formados por íons. Se um composto iônico, como o NaOH, já é formado por íons, concordam comigo que não tem como sofrer ionização? Porque ionização é formação de íons quando colocado em contato com a água. E aqui já existem os íons, concordam? Então, na verdade, quando a gente coloca um composto iônico como o NaOH em contato com a água, olha lá, a tendência é só separar os íons. A gente sabe que a separação de NaOH gera Na e OH-. E por que eu estou circulando o OH- aqui? Porque é ele quem define o que é uma base para arrênios. Lembra que ácidos eram substâncias que quando ionizavam liberavam sempre H+. Agora as bases são substâncias iônicas que quando dissociarem na presença de água vão acabar liberando o íon OH-. Olha o termo que eu falei, dissociarem. Dissociar é só separar os íons que já existem. Aqui não acontece ionização, tá certo? Ionização é uma reação química de geração de íons a partir de uma substância formada por ligação covalente. O que eu tenho aqui é uma substância que é iônica. As substâncias iônicas sofrem um processo chamado de dissociação, vamos anotar aqui, iônica. Dissociação iônica é o fenômeno que é sofrido por uma substância iônica. Dissociação iônica, não se esqueçam, é a separação dos íons. Base para arrênios é isso. Base para arrênios, vamos anotar aqui o conceito. Base para arrênios vai ser então, lembrando que é uma substância iônica, ou que a gente pode também chamar de composto iônico, que em contato com a água, o que acontece quando um composto iônico como as bases, quando entra em contato com a água? Em contato com a água, sofrem um processo denominado dissociação. Lembrando que não é ionização, embora na prática pareça a mesma coisa. E nessa dissociação, vai liberar sempre o ânion OH-. O cátion, tanto faz. Mas se o ânion liberado por uma substância, quando colocado em contato com a água, for o ânion OH-, tenham certeza que essa substância é uma base. Beleza? Então aqui eu tenho uma reação, uma equação de dissociação iônica de uma base. Nesse caso aí é o hidróxido de sódio. Vamos analisar outros exemplos, certo? Outros exemplos para a gente perceber como monta reações e equações de dissociação iônica. Vou pegar aqui agora o KOH, tá? Chamado de hidróxido de potássio, KOH. O que acontece quando eu coloco o KOH em contato com a água? Se eu colocar o KOH em contato com a água e ele for uma base, ele tem que dissociar e liberar OH-. Como consequência, se liberou um OH-, tem que sobrar um íon positivo, que é o K+.
Então eu tive a liberação de OH-, por isso que é uma base, e de um cátion, que nesse caso é o cátion K+. Vou pegar mais um exemplo aí. Vou pegar agora o hidróxido de lítio, LiOH. Se eu pego o LiOH e coloco em contato com a água, se ele for realmente uma base, tem que gerar OH-, e o que sobra fica positivo, que é o lítio positivo. Tranquilo? Então vejam nos dois exemplos, liberação de OH- nas duas situações. Vamos pegar mais um último exemplo aqui. Imagina agora que a gente tenha o AgOH. Isso é uma base? Sim, portanto, se é uma base, em contato com a água tem que dissociar. Nessa dissociação, libera OH-. O que sobra fica positivo. Nesse caso, ficou positivo o Ag+. Beleza? Isso aqui pra gente, então, são equações do quê? De dissociação. Tá? Equações de dissociação iônica, diferente de equação de ionização dos ácidos. Embora na prática os dois sejam liberações de íons. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, novamente, assim como eu fiz para ácidos, são exemplos mais simples de bases. Bases que são formadas por apenas um íon OH-. Para essas bases que são formadas por apenas um íon OH-, a gente dá o nome de monobase. Da mesma forma que eu tinha os monoácidos, né, os ácidos monopróticos, aqui eu também tenho as monobases. Beleza? Monobases são aquelas bases que têm apenas um íon OH- para dissociar na proporção aí com a substância. Agora vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar um exemplo de uma substância que tenha mais de um íon OH-. Por exemplo, o hidróxido de cálcio, cuja fórmula é CaOH2. Então, CaOH2. O que acontece se eu colocar CaOH2 em água? Ele vai dissociar, vai liberar um OH- e o que vai sobrar vai ficar positivo. Vai sobrar o Ca, um OH positivo. Lembrando que eu estou dissociando parcialmente, igual eu fiz a ionização parcial. O que sobra, que é o CaOH positivo, em contato com a água tem mais um OH para liberar, não tem? Sobrou um OH, libera o OH-. O que vai sobrar é o cálcio 2+, o cálcio mais 2. Por que cálcio mais 2? Porque a substância já tinha uma carga positiva, liberou uma carga negativa, adquiriu mais uma carga positiva. Por isso que ficou mais 2. Aqui eu tenho uma reação de dissociação, uma equação de dissociação parcial dessa base. A base hidróxido de cálcio dissocia parcialmente dessa forma aí. Se eu quiser escrever numa única equação, faço a somatória cancelando o que tem em comum dos dois lados da seta, certo? Então aqui eu vou ter o CaOH2, então anota aí, CaOH2 que em contato com a água, deixa eu circular aqui os OH-, afinal são os OH- que definem que essa substância é base. Liberou 2 OH-, então vamos anotar aqui, 2 OH- e sobrou o cálcio 2+. Beleza? Aqui a gente tem a dissociação total dessa base. Bom, então, quando a base ela não for uma monobase, tiver mais de um OH para liberar, eu posso liberar tanto parcialmente quanto totalmente. Beleza? Agora, vamos pensar o seguinte. Vou pegar o NaOH novamente, uma das bases mais simples que a gente tem. O NaOH não é formado por um metal, que é o Na, por um ametal, que é o oxigênio, e por um outro ametal, que é o hidrogênio. Pessoal, a gente não fala que a base é um composto iônico, é um composto iônico porque é a união de metal com a metal, certo? Mas concordam comigo que eu tenho o O ligado ao H? O O ligado ao H são dois ametais que se ligam por ligação covalente. Então, nesse caso aqui, eu tenho ligação iônica entre o metal e os ametais, mas também tenho ligação covalente. Se eu tenho ligação covalente, vamos montar a estrutura dessa ligação em contato com Na e o OH? O Na tem apenas um elétron na camada de valência. Estão lembrados? Ele é um metal da família 1A. Então, um elétron na camada de valência. O oxigênio, ele faz parte da família 6A. 6 elétrons de valência. E o hidrogênio tem apenas um elétron na camada de valência. Então, metal, ametal e ametal. O Na, ele tende a doar o elétron para o OH. Certo? Afinal, ele é um metal, a tendência é doar. Ao doar esse elétron, o Na adquire uma carga positiva, Na+. Aliás, por isso que é um composto iônico, não é mesmo?
Em contrapartida, olha lá, o oxigênio tinha 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele ganhou um do Na, vamos colocar a carga no oxigênio. Ele ficou com 7. Tá faltando só uma ligação. Estabelece uma ligação com o hidrogênio. Concordam? Mas isso só foi possível, vamos colocar aqui entre colchetes, porque o OH estava negativo, tá certo? Por esse motivo que bastou uma ligação covalente. Então eu posso escrever aqui a estrutura dessa substância, tá certo? Eu posso montar a estrutura na forma tanto de Lewis, que é essa aqui que eu represento com os elétrons, quanto a forma que eu mostro as ligações, então a fórmula estrutural. O Na positivo interagindo com o íon OH negativo, mas olha lá dentro do colchete. O O e o H tem um tracinho que representa uma ligação covalente. Então nas bases eu tenho ligação covalente entre o O e o H, só que esse O e H, eles estão na forma de um íon, que interage com o íon positivo, que sempre está associado a ele. Por isso que a gente classifica como um composto iônico, embora exista ligação covalente entre o O e o H. Então a gente tem ligação iônica e covalente nessa estrutura. Beleza? Então, pessoal, para finalizar nossa aula, é importante que você reconheça que bases são substâncias iônicas, diferente dos ácidos que a gente viu anteriormente, que eram substâncias moleculares. Por isso que base sofre reações de dissociação, que é a separação dos seus íons, lembrando que se for uma base, o íon negativo é sempre o mesmo, o íon OH-. Na próxima aula a gente vai falar sobre força de bases. Beleza? Então se você curtiu esse vídeo, dá um like aí pra mim, se inscreve no canal e divulga, porque isso vai ajudar bastante a gente aqui. Um grande abraço e até a próxima!